Bom, passando em frente aqui, vamos para outra aba, para a gente não perder tempo. Tentar acelerar ao máximo, para vocês aprenderem, pelo menos ter uma visão geral do programa. É muita função, como vocês estão vendo aí, né? Então essa aba de Collaborate aqui, como o próprio nome já diz, ela está relacionada às funções de colaboração que o Revit oferece. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, com o modelo central, utilizando um servidor BIM, seja ele o Revit Server ou utilizando o Autodesk 360, né? A gente consegue estar utilizando essas funções aqui, certo? Então, se eu quiser criar um arquivo a partir desse modelo aqui, desse arquivo de projeto, eu quiser criar um arquivo quiser iniciar a colaboração nele, como não está iniciada nesse caso aqui, eu vou escolher se eu quero fazer na minha rede, ou seja, utilizando a própria rede lógica aqui do escritório, e utilizando o servidor BIM, né, o Revit Server no caso, ou se eu quero fazer o gerenciamento utilizando o serviço de nuvem da Autodesk, né, que é o BIM 360, e a gente utilizando ele, a gente consegue estar colaborando também e remotamente, não precisa estar fisicamente no mesmo local, né? Então a gente não vai precisar da LAN, a gente vai utilizar os servidores da Autodesk. Então tem essas duas opções aqui, tá? É uma função muito interessante, a gente consegue fazer coautoria, né? Ou seja, mais de uma pessoa trabalhar ao mesmo tempo no programa, que é bem interessante, né? Aumenta muito a produtividade. E aí quando a gente tiver com o modelo acionado, né, com a colaboração acionada, a gente vai ter acesso a essas outras opções aqui. No caso, sincronizar com a central, então toda vez que eu faço uma modificação aqui, de vez em quando eu vou lá e vou sincronizando com a central, um arquivo central que vai estar localizado dentro do servidor BIM. Tá? Então eu vou atualizando essa cópia central com as novas informações. Eu consigo controlar aqui os conjuntos de trabalho, né? Isso aqui também é uma função bem interessante para quem trabalha com coautoria, onde eu consigo criar conjuntos de trabalho, né? Conjuntos de objetos, grupos de objetos, e associar esses grupos de objetos a uma pessoa, a um colaborador, né? Então essa pessoa ela fica responsável por aqueles objetos e restringe outras pessoas de estarem alterando aquele grupo de objetos. Tá? Então, é justamente para controlar quem vai mexer o que e quais são as restrições de cada um, qual é a acessibilidade que cada um tem em relação a esses objetos. Tá? Então, quando uma pessoa é proprietária de um conjunto de objetos e outra pessoa precisa alterar alguma coisa ali, ela precisa pedir permissão para aquela primeira pessoa para conseguir acessar esses objetos. Tá? Eu consigo estar monitorando esse compartilhamento, fazendo a monitoria, né, desse work sharing, desse compartilhamento de trabalho. Eu consigo verificar aqui o histórico, né, das modificações que foram feitas. Toda vez que a gente faz uma sincronização, a gente pode estar escrevendo uma informação que vai para esse log de histórico, né, de eventos de sincronização. Eu consigo restaurar backups também, né, já que eu vou estar criando, cada vez eu vou estar criando novas cópias, o próprio servidor vai armazenar algumas cópias de backup onde a gente consegue estar restaurando caso dê algum problema, né? Aqui eu tenho uma opção de gerenciar os modelos na nuvem, só vai acionar quando eu estiver com o BIM 360. Aqui opções de publicação, também está relacionada ao BIM 360. Cópias de monitoramento e cópia, então essas funções aqui são utilizadas para arquivos linkados, para estar monitorando se algum elemento daquele arquivo linkado foi alterado, então ele vai estar dando avisos para a gente que está, por exemplo, eu estou trabalhando aqui desenvolvendo o projeto de instalações elétricas e estou monitorando alguns elementos estruturais. Se houver alguma modificação, reduziu uma viga, mudou uma viga de lugar, mudou um pilar, eu vou estar visualizando aqui na hora, né? Vai ter um aviso para mim aqui que aquele elemento não mais está naquela posição e sim foi alterado, ou teve alguma alteração de propriedade ali em relação à geometria, tá? Mas não necessariamente em relação à posição, a geometria da seção transversal, enfim. Então eu consigo estar visualizando aqui. Tá, aqui eu consigo revisar também a questão da coordenação. Ele vai me mostrar todos os avisos e alertas que o programa já deu ao longo do tempo, que estão em aberto ainda, né?
configurações de coordenação, que eu tenho essa opção aqui de reconciliar hosting, né, hospedagem. Então, para elementos que vão estar hospedados, por exemplo, numa face de um elemento que está num arquivo linkado, se esse arquivo, se esse objeto que está no arquivo linkado tiver alguma modificação de posição, ou se ele foi deletado, enfim, a gente consegue acompanhar essa modificação apertando para ele reconciliar o hosting. Então ele vai buscar a nova posição daquele elemento para ajustar o elemento do nosso projeto. Tá? Então ele busca elementos que estão órfãos, né, que perderam o hospedeiro deles, e tenta reposicionar para acompanhar esses hospedeiros. Aqui eu tenho uma checagem de interferência, né, que é como se fosse um clash detection, mas bem primitivo do Revit mesmo, mas é bem útil também. É claro que a gente tem outras ferramentas muito mais potentes, aí, muito mais complexas e mais amplas também para fazer esse tipo de checagem. Mas aqui, enquanto a gente está modelando, isso é bem útil, certo? Bom, e por último aqui nessa aba de colaboração, a gente tem as vistas compartilhadas, o compartilhamento de vista. Tá? Então isso é uma função nova do Revit, bem interessante, onde a gente consegue, por exemplo, estar compartilhando uma vista. Então eu estou numa vista 3D agora aqui, e eu consigo compartilhar essa vista. Eu vou dar um exemplo aqui, vista 3D, e vou apertar em Share. Né? Ele vai fazer o upload dessa vista 3D e vai me dar a opção depois de um tempo. Agora está em outra janela aqui, que eu não consigo arrastar, estou em duas telas, eu não consigo arrastar para vocês visualizarem, tá? Mas eu estou com um pop-up dizendo que está extraindo a vista compartilhada. Então ele vai processar essa vista compartilhada, jogar na nuvem da Autodesk, né? Já que eu estou logado agora aqui. E aí eu vou conseguir, depois de um tempo, depois de acabar o processo, eu vou conseguir compartilhar um link onde o cliente vai conseguir, eu posso passar esse link para qualquer pessoa, na verdade, e essa pessoa vai poder abrir e visualizar essa vista 3D através do navegador de projeto, o navegador browser, né, o navegador de internet normal. Então te dá a possibilidade de estar compartilhando sem que a pessoa precise ter o programa instalado para visualizar, e consegue verificar as propriedades dos elementos, consegue estar medindo os elementos também. Então é bem interessante. Bom, seguindo aqui, está agora extraindo aqui, vou deixar processando, mas vamos seguir. Então eu tenho também a aba de vista, né? A aba de vista ele vai me dar várias funções aqui relacionadas à vista, onde eu vou ter desde a configuração de template de vista. Isso é muito interessante, tá? A gente vai ter vídeos aí falando só sobre isso, onde eu consigo definir já determinadas configurações de visibilidade e gráfico e escala e outras propriedades da vista para cada tipo de vista. Se eu tiver, por exemplo, eu tenho uma vista que é a forma estrutural, né? A forma da estrutura. Eu já tenho algumas configurações aqui, uns templates desse tipo de vista, né? Então eu consigo estar utilizando isso aí. Ó, eu tenho aqui, qual é o tipo de vista? É uma vista do tipo planta, né? Então eu tenho aqui algumas configurações, planta de forma, eu já tenho algumas configurações feitas, né, para esse tipo de vista. Então é bem interessante para a gente acelerar o processo de modelagem e de preparação dos entregáveis também. Bom, essa aba aqui, essa função aqui de visibilidade gráfica, ela é muito importante, para a preparação de entregável, né, preparar a prancha, ela é importantíssima, é uma das principais, eu diria. O atalho é o VG, a gente usa bastante, tá? Onde a gente consegue controlar o que a gente quer que fique visível ou não, e fazer algumas sobreposições de linha. Eu quero que a linha seja tracejada, eu quero que a pena seja essa, eu quero que tenha transparência, enfim. Então eu consigo fazer uma série de configurações, e aqui do lado eu tenho as categorias dos objetos, tá? Lembrando que a gente tem uma hierarquia, e a categoria é mais uma classe hierárquica do Revit, dos objetos do Revit. Na sequência eu tenho a opção de filtros, tá? Eu posso criar alguns filtros que vão
utilizar alguns critérios para poder fazer modificações nos objetos. Então eu posso definir todos os objetos que tenham um parâmetro X, eu quero que fique vermelho, por exemplo. Tá? Então é uma opção também bem interessante. Eu tenho aqui, olha, só parando rapidinho aqui, acabou agora o nosso processo para compartilhar e eu vou clicar agora em visualizar no browser. Tá? Ele vai abrir para mim aqui e eu vou mostrar para vocês que ele está abrindo. Está carregando. Ó, então eu estou agora com o meu modelo aqui, né, no browser, consigo navegar nele, consigo clicar aqui em primeira pessoa e inclusive navegar como se eu tivesse numa espécie de videogame, né, aqui, tá? Consigo subir, descer, consigo clicar no elemento aqui, vamos ver, para clicar no elemento, não, acho que as propriedades eu não vou conseguir visualizar, mas eu consigo medir, tá? Então eu consigo clicar bem aqui e até aqui, ele está na unidade aqui americana, né? A gente pode trocar as configurações, peraí, medir, configurações, trocar a unidade para metros ou centímetros, no caso de estrutura é mais interessante centímetros, mexer na precisão, né? Ok, perdi aqui, tá aí, ó, 350 centímetros ou 3,5 metros, certo? Então ele me dá uma série de opções aí bem interessantes para estar visualizando e compartilhando isso. Eu tenho aqui as propriedades, agora que eu vi, eu consigo... Estou tentando verificar as propriedades aqui, deixa eu ver se eu acerto. Eu confesso para vocês que eu estou usando pela primeira vez essa função aqui, tá? Realmente eu não estou conseguindo clicar. Mas ele me dá a opção aqui, talvez tenha alguma forma de fazer isso aí, mas agora eu não estou conseguindo. Não sei se é por conta desse erro que ele indicou aqui, ó. Teve alguma... esses aqui são os links, tá? Tem arquivos linkados e ele não carregou, não tem problema. Realmente eu não sei como selecionar o elemento. Mas enfim, a gente consegue fazer bastante coisa aqui e já ajuda bastante. Consigo seccionar também, plano X, ó. Eu consigo criar uma seção aqui, rotacionar a seção, arrastar essa seção para poder ver uma determinada área. Eu consigo explodir também o meu projeto, ó. Explodir as peças aqui, ver peça por peça, enfim, uma série de opções, tá? Vamos retomar. Bom, eu tenho esse comando aqui também de Thin Lines, né, que é a opção onde eu consigo escolher se eu quero visualizar em 2D. Deixa eu colocar no 2D aqui. Vamos pegar aqui de novo a planta de forma. Tá, então eu consigo, eu quero ver a espessura das linhas, então eu vou desmarcar isso aqui, ele vai me mostrar as espessuras das linhas, né? As penas que foram definidas para cada linha, cada padrão de linha. E se eu quiser ver sem espessura, eu clico em Thin Lines, ele vai colocar a mesma espessura para todas as linhas, tá? Então, assim, para modelar, às vezes a gente tem uma facilidade melhor utilizando Thin Lines. Eu quero pegar um ponto bem aqui, e às vezes a linha grossa, se tiver várias camadas, pode ficar um pouco confuso. Então esse comando de linhas aí sem espessura, né, linhas finas, ele me dá essa vantagem, tá? Mas isso é muito relativo. Aqui a gente consegue mostrar as linhas ocultas ou não mostrar, remover linhas ocultas, consigo criar um perfil de corte para uma determinada vista. Bom, então essa função aqui do Cut Profile, ele vai me dar a opção de modificar em uma vista de elevação, né, o corte, um perfil de um elemento. Aqui no Revit tudo é gerado de forma, as vistas são geradas de forma automatizada, né? Automaticamente são geradas. Então a gente pode, em uma determinada vista, a gente pode fazer uma modificação para apresentar algum detalhe específico. O encaixe do pilar com a fundação tem alguma especificidade ali, alguma forma que eu quero estar modificando, então eu consigo estar modificando a apresentação gráfica daquele elemento. Por exemplo, aqui o fio está modificando a apresentação gráfica daquele elemento numa vista de corte ou de elevação, e isso fica somente de forma gráfica, ele não está modificando de fato aquele elemento, tá?
é somente uma apresentação gráfica. Então o 3D permanece a mesma coisa, mas naquela vista 2D ali em elevação, eu vou estar tendo essa opção de apresentar um detalhe diferente. Aqui eu tenho algumas funções relacionadas à renderização, né, a apresentação. Aqui ele faz coloca a legenda do painel, né, esse aqui é um painel. Dentro dessa faixa de ferramentas a gente tem o painel de apresentação, o painel gráfico, o painel de criação. Então aqui eu tenho várias funções para criar vistas 3D, seção, chamada de detalhe, aqui vistas de planta, elevações, vista de rascunho, duplicar uma vista, legendas, né, que aqui no caso a gente pode estar colocando, criando um elemento de legenda onde a gente consegue replicar esse elemento em várias pranchas. No nosso caso aqui, vou dar um exemplo mais claro. Aqui a gente tem isso aqui da nossa prancha, é um elemento de legenda, tá? Então eu utilizo esse elemento de legenda, reutilizo esse elemento de legenda nas demais pranchas, né? E eu consigo estar modificando. Se eu clicar 2 vezes aqui, eu consigo modificar os elementos dentro dessa prancha, tá? Já o meu carimbo aqui na minha prancha, né, já está dentro da família, que novamente é uma classe hierárquica de objetos do Revit, da família de pranchas que eu estou utilizando. Então, se eu clicar aqui, eu vou ver aqui, ó, Colab prancha padrão versão 6, tá? Então, eu consigo estar selecionando isso aí. Bom, então seguindo aqui, a gente tem também a opção de criar schedules, né, que são tabelas, e aqui um scope box, que é uma espécie de cubo ali que eu consigo estar demonstrando uma parte de um modelo em 3D, tá? Então, eu consigo estar pegando. Se eu quiser mostrar somente o patamar dessa escada aqui, de maneira isolada, eu consigo criar um scope box aqui nessa área e criar uma vista 3D que fica a parte aí, mostrando só essa área. E aqui na minha vista 3D vai mostrar também, vai representar o scope box, né? De maneira pontilhada bem aqui, ele vai mostrar esse scope box. Bom, eu tenho aqui opções de composição de prancha, então eu posso criar uma nova prancha, criar uma vista, colocar uma vista na prancha, né? Então cada um, que seria um viewport no CAD, né? Aqui a gente tem várias vistas, não deixa de ser uma viewport, tá? até colocou aqui viewport, tá? Então a gente tem vários viewports, então toda vez que eu quero colocar uma vista na prancha eu clico aqui, ou eu posso também vir aqui do lado e arrastar do meu Project Browser, do meu navegador de projeto. Posso clicar aqui. Digamos que eu queira pegar, dar um exemplo aqui, caixão da V13, eu trago para cá, está dizendo que já está numa outra prancha, então ele não deixa eu colocar aqui de novo, eu teria que duplicar. Vou pegar uma vista que eu não coloquei, essa daqui, corte uma escada. Se eu colocar aqui, ó, ele já está carregando e ele vai me dar a opção de inserir na prancha. Então eu vou colocar onde eu quiser, vou colocar aqui fora no caso, só para dar um exemplo. Essa vista não está preparada, é uma vista de desenvolvimento, né? E possivelmente está toda bagunçada, olha só. Então tem uma série de elementos aqui que eu vou estar visualizando que eu faria o tratamento desses elementos, né? Obviamente utilizando uma série de comandos, como eu mostrei para vocês. O filtro, o VG, que é a visibilidade de gráfico, né? Controle de visibilidade de gráfico e por aí vai. Tá? Então vou deletar aqui essa vista. Beleza. Então aqui eu tenho várias opções relacionadas à prancha. Aqui o Title Block, que é a questão do carimbo, né, que eu posso estar inserindo. Revisão, aqui eu consigo fazer o controle de revisões. Um guia, um grid guia para colocar os elementos de maneira alinhada. Esse Match Line aqui eu consigo fazer uma vista quebrada, né? Eu consigo pegar uma vista que não cabe na prancha e seccionar ela e mostrar ela em 2 partes, como está mostrado aqui no exemplo. Aqui eu consigo adicionar uma referência, né, de vista, uma anotação indicando uma referência de uma vista. E aqui eu consigo ativar ou desativar uma viewport. Tá? Deixa eu clicar aqui para a gente fazer um teste. Eu consigo desativar a view. Não, eu consigo ativar ou mexer na vista. Agora eu vou desativar. Pronto. Então, basicamente, é a mesma coisa que eu clicar 2 vezes, tá? Clicando 2 vezes aqui, ele vai fazer a mesma coisa do que eu fiz aqui. Agora eu vou desativar, eu posso desativar por aqui, ou eu posso clicar 2 vezes fora
desse retângulo aqui envolvente da vista, da viewport, certo? Beleza. Aqui eu tenho opções de janelas, né? Então eu consigo alternar as janelas. Eu tenho várias janelas abertas aqui no momento. Eu vou fechar algumas. Eu vou deixar, por exemplo, essas 3 aqui abertas. Não, vou deixar 2 abertas, tá? Se eu clicar WT, eu vou colocar automaticamente essas janelas lado a lado, tá? Então ela é a mesma coisa que esse Tile Views aqui, certo? Então WT faz a mesma coisa que Tile Views. Tá até aqui o comando, ó, WT bem ali do lado. Aqui eu tenho Tab Views, então eu consigo retornar para a forma de tabs, de abas, certo? E aqui eu consigo selecionar o que eu quero que esteja presente na minha interface do usuário. Então aqui a gente consegue estar customizando e é por isso que vocês podem estar visualizando a interface de forma diferente da minha.